Muito boa noite a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Esta noite em que a gente está encerrando a nossa quinta aula, né? Uma semana de aula, uma semana de aprendizado, uma semana de interação, de troca, de conhecimento, né? O nosso curso introdutório em transtorno por uso de substância, algumas abordagens clínicas nós também conversamos. E chegou o dia de nós falarmos um pouquinho sobre o critério diagnóstico, né? Quem lembra, quem estava, quem assistiu, participou, lá na primeira aula, né? Uma das minhas primeiras falas foi, quando nós pegamos os critérios diagnósticos, tanto o DSM-5 quanto o CID-10, o CID-11, que é o que está em vigor agora, a gente vai ver uma lista de critérios que diz muito respeito ao comportamento do indivíduo. Foi assim que nós iniciamos o curso. E aí eu completei dizendo que o nosso curso ele seria direcionado, a nossa jornada seria direcionada em como entender esses critérios diagnósticos, pontuando todos os fatores, seja ele biológico, psicológico e social. Então, na primeira aula nós fizemos uma conceituação sobre a dependência química. Na segunda aula, a gente trabalhou bastante os conceitos biológicos, tanto do desenvolvimento quanto da perpetuação do uso, também do transtorno por uso de substância. Na terceira aula, nós falamos sobre os aspectos psicológicos, os aspectos sociais nós falamos ontem, na quarta aula, e hoje a gente fecha, então, conhecendo esses critérios diagnósticos, como é que eles vão, como é que a evidência científica ela vai diagnosticar o transtorno por uso de substância. Isso, para um profissional, é importantíssimo esse conhecimento, porque a gente sai de uma coisa que a sociedade tem muito, que é do campo do achismo. Quando nós conhecemos o critério diagnóstico, a gente está falando de algo evidenciado, algo que foi estudado, foi provado, né? Algo que foi ali durante muito tempo analisado por vários especialistas de várias áreas para eles poderem montar esses critérios diagnósticos. Então, não é uma coisa aleatória, é uma coisa evidenciada. Então, qual é a abordagem que nós estamos usando aqui no transtorno por uso de substância? É simples. É um modelo biopsicossocial baseado em evidências. Então, sempre que as pessoas me perguntam qual é a metodologia que eu uso, como é que eu entendo a dependência, qual é o tipo de abordagem que é usada, a minha resposta é simples. É o modelo biopsicossocial baseado em evidências. Por quê? Porque os critérios diagnósticos estão ali, sempre presentes, para nós podermos trabalhar. Então, a gente vai se basear naquilo que é evidenciado. Isso vai mostrar, lógico, profissionalismo, conhecimento, isso vai mostrar uma interação de seriedade do indivíduo e uma clareza daquilo que ele está fazendo. Porque é aquela velha história que a gente conhece no nosso país, né? De médico e louco, todos nós temos um pouco. O grande problema é que, para determinados assuntos, parece que a sociedade tem a mais, eles conhecem a mais. E esse campo da dependência química é um campo desse. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma fala, todo mundo tem a sua certeza. Mas quando nós trabalhamos com as evidências, nós saímos desse campo do que eu acho para aquele campo do que é aceito cientificamente da maneira que é. A ciência ela vem progredindo, ela vem evoluindo, outras descobertas têm sido feitas. Hoje nós já temos muito estudo nas partes neurológicas, então a tendência daqui para frente é que ano após ano surjam novas evidências, né? Outras sejam deixadas de lado até que comprove algo a mais. A ciência ela é assim. Então, já de antemão, um conselho que eu deixo é, daqui a um tempo, né, quando você sentir a necessidade, faça de novo um curso com a mesma bagagem. Por quê? Porque muda muito. Quando nós falamos de campo de saúde, principalmente saúde mental, que está sempre em evolução,
as coisas estão sempre se aprimorando, surgindo novas técnicas, novas intervenções. Então, daqui a um tempo, você vai lá, acha outro curso, faz outro curso para você se atualizar dentro daquilo que vai acontecendo. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os critérios diagnósticos, né? Nós primeiro vamos detalhar o que é um critério diagnóstico, né? Manual básico, né? O que significa um critério diagnóstico? Então, são conjuntos de regras e parâmetros utilizados para identificar sinais e sintomas específicos ou de uma doença, de um transtorno ou de uma condição clínica, né? Então, para todo tipo de transtorno, para todo tipo de doença, para todo tipo de condição, clinicamente falando, existe um critério que tem que ser adotado para se chegar ao final, dizer se é ou não, né? Então, por exemplo, no campo médico, onde é mais fácil da gente entender, que daí a gente vai tratar como doença, e aí quando a gente vai tratar cientificamente, as coisas têm essa diferença. Tem diferença entre doença e transtorno? Tem sim, tem uma diferença entre doença e transtorno. A doença, por exemplo, a gente sempre trabalha, que é aquilo que a gente consegue identificar a causa. Então, a gente sabe de onde está vindo. Então, numa condição de doença, por exemplo, no organismo, é bem mais fácil. Por quê? Porque você chega numa dor com o médico lá, chega com uma dor no corpo, você fala para ele o que é, ele vai te analisar, vai te dar um remédio para passar aquela dor e vai te encaminhar para você fazer exames. E aí, conforme vai fazer esses exames, consegue-se chegar à raiz do que está acontecendo. Isso nós dizemos no campo científico que é doença. E qual que é a diferença do transtorno? O transtorno, geralmente, está muito ligado à saúde mental. Então, a gente tem essa condição clínica e a gente trata de transtorno porque a gente não consegue chegar na raiz exata do problema. Então, é tudo muito multifatorial, é tudo muito subjetivo que acontece muitas das vezes. Então, a gente trata, a gente trabalha, mas a ciência ainda não atingiu o núcleo, né, biologicamente falando, de como funciona. E outra, quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando de crença, nós estamos falando de pensamento, né? São coisas que biologicamente você não vai tratar. Você precisa tratar terapeuticamente, através de conversa, de intervenções, através de modelagem comportamental. Então, são transtornos, né, que nós dizemos. Então, tem essa diferença. Então, os critérios diagnósticos, eles servem exatamente para trazer uma linha para que seja diagnosticado, ou seja, doença, ou seja, o transtorno. Então, os transtornos, né, lembra que eu falei que é muito comportamental a coisa? Como a gente não consegue fazer um diagnóstico preciso biologicamente, a gente trabalha muito com aquilo que ele apresenta, com aquilo que ele evidencia no comportamento do indivíduo. Então, por exemplo, se o indivíduo chega lá com o braço quebrado, doendo, manda para o raio-x, aí tira lá o raio-x, acha onde está quebrado, engessa, entra com medicação, põe para descansar, e o tempo vai se encarregar do corpo voltar à normalidade. Mas você consegue enxergar o problema, né? Então, é uma doença, né? Você consegue chegar na raiz para poder tratar. É uma condição, vamos dizer, bem mais fácil. Mas e quando nós falamos de saúde mental? Nós não temos um maquinário, eu vou falar uma coisa bem grotesca, mas é para o nosso entendimento. Nós não temos um maquinário para tirar o raio-x, para identificar o que o cara está pensando ou o que ele pensa da vida, como ele acredita que a vida tem que ser. Nós não temos isso, né? Então, as intervenções e os sinais que são trabalhados é diferente. Então, quando nós falamos de transtorno, a gente vai olhar muito de como ele está se desenvolvendo no comportamento do indivíduo. É por isso que esse curso ele trouxe essa abordagem. Para quando chegar no CID, quando nós chegarmos hoje nessa aula, por exemplo, que ele pontuar algumas coisas comportamental, já que nós não temos a raiz, a gente já entender o que significa aquelas palavras, para a gente entender o que significa aquele conceito.
porque senão a gente pega para ler e a gente lê e fica tudo muito... Não, mas como? Como que isso desenvolveu? Como é que acontece? Então, a gente preparou o caminho para poder chegar aqui. Então, já guarda isso no coração. Quando nós falamos de transtorno que diz respeito à saúde mental, que nós não temos como chegar no núcleo, diagnosticar no núcleo, né? Não tem como você tirar raio-x, você ter uma máquina para identificar pensamento e crença. Impossível. Então, nós vamos trabalhar com o quê? Com aquilo que ela sinaliza, com aquilo que ela evidencia. Nós vamos trabalhar com as consequências. E, através dessas consequências, nós vamos chegar no parâmetro do transtorno. Então, é sempre a consequência que vai nos levar ao transtorno. E para que não haja nenhum erro, para que haja uma facilidade de diagnóstico, já que nós estamos olhando para a consequência, os manuais diagnósticos, de critério diagnóstico, são importantes, porque eles vão somar as evidências e vai te dizer, né, qual é o transtorno que o indivíduo ali está passando. Quando a gente trata de saúde mental, os transtornos, eles se identificam e se cruzam a muitos momentos, né? Nós já falamos em outras vezes aqui que muitos transtornos mentais, por exemplo, muitas comorbidades não são tratadas no indivíduo por falta de um diagnóstico mais completo na hora dele tratar o transtorno por uso de substância. Então, às vezes, o indivíduo chega lá para tratar o transtorno por uso de substância, mas ele tem um transtorno de ansiedade, ele tem uma depressão, né? Ele tem um início de qualquer outro transtorno mais sério, e aí as pessoas jogam tudo na conta da dependência, do transtorno por uso, e não conseguem tratar esse indivíduo direito, fazer as intervenções mais corretas. Então, o critério diagnóstico ele vai servir para a gente olhar para o comportamento e poder diagnosticar o que está acontecendo como transtorno mental. Então, se a gente pega o CID, por exemplo, Classificação Internacional de Doença, ele vai tratar o comportamento, mas ele vai tratar no campo da doença. Quando nós pegamos o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Psiquiátrico Americano, né, ele vai tratar mais no campo psiquiátrico, mais no campo psicológico. Então, ele vai tratar do transtorno, ele traz essa palavra transtorno por uso de substância. Os dois são muito diferentes? Não, eles se completam, né, e algumas coisas são muito parecidas, porque ele vai tratar como um todo. Então, os comportamentos são muito padronizados. E é isso que a gente quer chegar ao final com essa compreensão. Então, como que são desenvolvidos esses critérios diagnósticos? Né? São profissionais de saúde, pesquisadores com base em evidências científicas, estudos epidemiológicos, consenso entre especialistas. Então, de ano em ano, ou de tempos em tempos, né, eles se reúnem evidências de descobertas científicas ao redor do mundo. Aí, em determinado período, eles sentam, reúnem aquelas informações, e aí, então, eles jogam no caderno o que aconteceu de novo, né? Qual foram as pesquisas que apareceram, qual foram os estudos realizados, se existe uma nova substância, porque substância parece que brota do nada, né? Você piscou o olho, apareceu uma nova substância. Essa nova substância que apareceu, né? Aí eles vão tratar dos protocolos, né? Como que faz as intervenções e tal. Então, como que é formado o caderno de critério diagnóstico? É simples, profissionais de saúde, através da experiência, eles trazem aquilo que evidenciaram clinicamente, e aí pesquisadores com base em evidências também em laboratório, que fazem pesquisa, que fazem estudos, que fazem testes, que criam condições, eles trazem também, e aí é colocado tudo na mesa, e eles juntam A mais B e chegam numa definição, e quando essa definição chega, eles soltam para o mundo esses manuais, aonde serve de guia para o mundo todo. Então, esses critérios, eles são organizados em sistemas de classificação, tanto um como o outro. Eles classificam, né, diversas condições de saúde, diversos transtornos. Então, os dois que existem, é o CID-11, que ele é da Organização Mundial da Saúde, o mundo inteiro usa, inclusive, no Brasil, o sistema adotado pelo Sistema Único de Saúde é o CID, né? Todas as doenças são classificadas no Brasil através do CID, e aí os profissionais de saúde
lá nos seus consultórios, acabam utilizando o DSM-5 por ser mais completo no campo psicológico, no campo da psiquiatria, já que é um caderno exclusivo de saúde mental. Mas, quando nós falamos de aparelho de saúde, dentro do SUS, que é o Sistema Único de Saúde brasileiro, o que é usado é o CID, né? Ainda hoje eu estava lendo, o CID-11 já foi lançado, já tem um ano, se eu não me engano, mas o sistema ainda não está com o CID-11, ainda está sendo classificado no CID-10, e eles estão implantando devagar, né, gradativamente, né, porque tem que mudar todo o sistema, tem que mudar a maneira, né, muda tudo muda, porque daí vai mudar os relatórios, vai mudar receituário, porque mudou o código, entra outra doença, né, e aí tem que mudar todo o sistema, e aí eles estão com perspectiva desse CID-11 estar em funcionalidade dentro do SUS lá para 2027, para 2028. Então, hoje ainda se usa a classificação do CID-10. Né? Quando você pega, por exemplo, alguém diagnosticado por transtorno de uso de substância, você vai lá no caderno de critério diagnóstico, no livro 5, está lá F1. Do F1 ao F19, né, F10, F11, F12, F13, F14, F15, né, são transtornos por múltiplas substâncias, né, cada um com a sua substância, cada um com a sua gravidade. Então, quando você pega uma receita, quando você pega uma declaração do médico, né, você vai ver embaixo lá o caderno classificatório, como é que está escrito, da maneira que está escrito dentro do código. Isso é para qualquer doença. Qualquer laudo que você pegar, qualquer documento médico que você pegar de laudo, ele vai ter que ter lá dentro do CID-11 a classificação que tem, porque é o caderno dentro do Brasil que direciona essa questão. Então, a gente já sabe que existe 2 cadernos, o CID-11 e o DSM-5. Por que eles são tão importantes, esses critérios diagnósticos? Primeiro, porque eles vão trazer uma precisão para o profissional. Então, eles vão ajudar a diferenciar uma doença de outra, evitando, assim, que o profissional tenha um diagnóstico errado. Então, a gente tem doenças similares, com características similares, né, com consequências similares, mas alguma coisa nela muda. Um bom exemplo disso é o que nós conhecemos por gripe, né? Aí tem a dengue, que é bem parecido os sintomas, mas variam alguns sintomas. Então, por que é interessante conhecer? Por causa da precisão, para a gente, né, saber diferenciar, evitando, assim, diagnosticar errado esse indivíduo. Vai ajudar também no tratamento, permite a escolha do tratamento mais adequado para o caso. Então, uma vez que a gente consegue identificar o que aquele indivíduo tem, qual é o transtorno que ele tem, no caso da dependência, por exemplo, como que é o padrão de consumo dele, qual que é o padrão de uso dele, né? Como que está a tolerância dele, como que está a fissura dele. Quando a gente consegue identificar essas coisas, aí a gente consegue ter a escolha do melhor tratamento, a gente consegue ter as melhores abordagens. E aí, com essas melhores abordagens, aumenta a chance desse indivíduo ter a sua condição melhorada dentro daquilo que ele vem desenvolvendo. E é também importante na pesquisa, né? Por quê? Porque quando alguém vai realizar uma pesquisa dentro do campo, ele vai tirar as evidências daquilo que já existe. Então, ele vai pegar aqueles critérios que já existem e, a partir dali, ele vai formular outros trabalhos. Então, é importante que tenha essa classificação, essa separação, porque outras pessoas vieram antes e fizeram esse mesmo trabalho. Fizeram descobertas, fizeram testes, fizeram trabalhos em laboratórios. Então, isso é essencial, o caderno de diagnóstico, para que tenham novas pesquisas já com base naquilo que existe. E aí, o que é muito importante, isso daqui, quando a gente está fazendo treinamento em comunidade terapêutica, eu bato muito nessa tecla, né? Eu incentivo muito isso, que é uma linguagem terapêutica, um entendimento com essa linguagem médica, para a gente poder comunicar, conversar com outros aparelhos de saúde, a gente ter condição de conversar com o psiquiatra, com o médico, pontuar o que aquele indivíduo está passando, se for uma emergência. Então, a gente tem, por exemplo, nos critérios diagnósticos, a padronização, né, do trabalho.
totalmente padronizado. Você pega o CID-11 que está no mundo inteiro, e se você diagnosticar o indivíduo aqui com transtorno de múltiplas substâncias e tal, e esse indivíduo mudar para o Japão, né, e levar o diagnóstico, o indivíduo vai ver lá, é F19. Né? E aí, a hora que ele pegar esse F19 na mão, ele vai saber exatamente do que se trata. Então, é tudo muito padronizado mundialmente. Né? Quando a gente pega, por exemplo, um indivíduo que ele vem de uma instituição, que ele vem de um psiquiatra, que ele vem de um outro profissional, e esse profissional me manda um documento, é importante que eu entenda o que aquele profissional está dizendo. Então, a padronização de linguagem, ela vai evitar erros. Né? Ela vai mostrar a história daquele indivíduo em tratamento e vai evitar erro. Por isso que é fantástico. A gente passou por um período dentro de comunidade, ainda existe, né? Eu, como venho dentro de comunidade, né, a vida inteira trabalhando em comunidade praticamente, eu posso falar com propriedade que a gente passou um tempo muito difícil em comunidade, onde as comunidades vinham de um cunho religioso e elas não aceitavam o que a medicina dizia. Né? Elas não aceitavam aquilo que, não, cara, mas é uma doença, não, doença nada, que não é assim, as coisas, né? E houve essa guerra fria, né? Essa falta de entendimento. Hoje a coisa está mais avançada, que houve uma abertura maior por causa da legislação, então deu uma padronizada. Né? Então, assim, graças a Deus, hoje a gente consegue conversar com outros equipamentos de saúde, estando dentro de uma comunidade, mas de igual para igual. Por quê? Porque agora as comunidades aceitaram essa padronização. Então, a gente consegue conversar melhor, a gente consegue desenvolver melhor, as coisas estão mais fáceis. Para quem trabalha com isso, né, com o profissional, você tem o critério diagnóstico na hora de você formular a tua anamnese, a tua abordagem, a tua comunicação com outros profissionais, né, com outros profissionais de outras áreas, isso vai mostrar um profissionalismo, né, o quão profissional você é, né, que você age de acordo com os critérios que existem. Né, isso vai mostrar a maneira que você trabalha e vai te trazer mais assertividade, né, vai tratar diagnósticos mais precisos. E aí, como a gente já falou, menos achismo. Porque eu acho que, eu penso que, eu acredito que, quando a gente está falando de intervenção de saúde mental, seja lá o que for, o profissional, ele esquece isso. Não tem eu acho, eu penso, eu acredito. O critério diagnóstico diz que, né? Então, a gente pode usar uma linguagem, bom, eu vou colocar o que eu penso sobre tal assunto comportamental, mas mudar o que o critério diagnóstico diz, isso daí eu já não vou poder. Isso já está evidenciado, e isso é importante para nós entendermos esses critérios diagnósticos. Então, como a gente já falou, existem 2 grandes manuais que vão nortear essa questão do transtorno por uso de substância. Um é o CID, que está na sua 11ª edição, o outro é o DSM, que está na sua 5ª edição, né, que é feito pela Associação Americana de Psiquiatria e norteia aí no mundo inteiro o campo da saúde mental. E aí eles têm algumas similaridades interessantes entre um e o outro. Quais são? Ambos os sistemas, tanto o CID quanto o DSM, ele visa fornecer um conjunto de critérios diagnósticos claros, né, consistente para identificar e classificar o transtorno da substância. Então, assim, eles não deixam muita brecha para interpretação, eles são muito claros no que eles pontuam. Né? Bem simples, você pega lá, eu tenho uma cópia aqui, eu vou mandar no final da aula para vocês o DSM-5 PDF, eles são bem claros no que eles dizem, no que eles colocam, no que é pontuado, para que não haja outras interpretações. Então, ambos os critérios, eles definem bem aquilo que eles querem dizer. E isso é muito importante. Eles têm um foco, por exemplo, no comportamento. Então, tanto o CID-11 quanto o DSM-5, eles se concentram nos comportamentos relacionados no uso do transtorno da substância, como compulsão, tolerância, síndrome de abstinência, para poder estabelecer o diagnóstico. Então, eles vão trabalhar muito em cima do comportamento de quem está com tolerância,
Qual é o comportamento de quem desenvolveu a tolerância? Ele usar cada vez mais substância em um espaço de tempo cada vez menor, né? Porque o corpo acostumou com a substância e vai pedindo cada vez mais. Qual que é a síndrome de abstinência? Efeitos no comportamento psicológico e também no comportamento social, irritabilidade, ansiedade, né? A quebra de vínculos, abandono de situações. Então, eles vão trabalhar muito nessa questão comportamental, tanto um quanto o outro, né? Outra similaridade deles interessante é que eles têm essa categoria de substância. Tanto o CID-11 quanto o DSM-5, eles trabalham por substância. Então, eles têm um quadro geral, falando dos comportamentos, e aí eles têm alguns quadros biológicos diferenciando substância por substância. Isso é legal para o profissional, porque você tem um manual na tua mão, aí você pega lá, transtorno por uso de substância relacionado a medicamentos depressores. Opa! Está aqui, ó, efeito, causa, o que é que acontece? Ah, não, eu estou atendendo alguém que tem um transtorno por uso de substância por cocaína. Opa, legal, está aqui, ó. Então, tanto um quanto o outro, ele tem esse sistema de inclusão de categoria semelhante à substância. Isso também ajuda na hora de, não só de identificar, mas de tratar esse indivíduo, né? Na hora de um passar para o outro. Ó, estou atendendo um indivíduo aqui que está com uso de cocaína. E aí, quais são os efeitos? Aí o profissional já sabe quais são os efeitos, né, para que não haja intervenção errada. Isso é bem legal nos critérios que existem. Então, vamos começar falando um pouquinho do CID-11, né? A gente vai primeiro decorrer o CID-11, depois o DSM-5. Né? O CID-11 é a classificação internacional de doença. O 5º capítulo do CID-11 refere-se. Esse é o nome que está lá, tá? Transtornos mentais e de comportamento. Olha que interessante como que é chamado. Transtornos mentais e de comportamento. Enquanto o DSM-5 traz transtorno por uso de substância, no CID-11 ele traz transtornos mentais e de comportamentos relacionados ao uso de substância. É muito interessante nós entendermos esse conceito, porque a gente entende que tem uma ação biológica e tem uma ação comportamental, né, que veio através da ação biológica dentro do programa de tudo que a gente já estudou. Então, o CID-11 ele vai trabalhar dentro desse campo. Transtornos mentais e de comportamento relacionado ao uso de substância. Lá no CID-11, o diagnóstico desse transtorno, ele é baseado em critérios gerais. Então, ele tem um quadro de critérios gerais, independentemente da substância. Depois, ele faz a classificação das substâncias. Mas no CID-11, ele traz uma classificação geral, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é mais interessante para a gente trabalhar. Então, esses critérios são aplicáveis a todas as substâncias. Então, são padrões comportamentais, padrões de desenvolvimento, que eles são aplicáveis a qualquer substância. Você quer entender se o indivíduo tem um transtorno por uso de substância, se ele tem um transtorno comportamental por causa da substância, esses critérios são aplicados a qualquer uma, ele não difere de substância, porque o CID, ele entende que os comportamentos adictos, eles são padronizados. Um em maior grau, outro em um grau menor, porém, é um transtorno adicto? É um comportamento aditivo? É. Então, é padronizado, todos eles vão desenvolver. Então, eles vão chamar de comportamento problemático, né? Para a gente poder ter critério, para a gente estabelecer dentro do CID, um diagnóstico definitivo, ele só pode ser feito se 3 ou mais critérios tiverem sido detalhados ou exibidos em algum momento importante, tá? Nos últimos 12 meses. Então, existe lá um critério, né? Uma lista de critérios. Se 3 ou mais dos seguintes critérios no último ano, né, dizerem que sim, e aí, então, é feito um diagnóstico de transtorno por comportamentos, por uso de substância. Então, tem que haver esse critério nos últimos 12 meses. Por que nos últimos 12 meses? Né? E aqui a gente vai começar a relembrar as aulas, né? Por que isso daqui, aquelas aulas faz tanto sentido?
por causa dos padrões de uso. Né? Então, a gente lembra que a gente estudou os padrões de uso? Então, tem pessoas que desenvolveram padrões problemáticos de uso, porém não pode ser caracterizado com transtorno. São padrões. Então, a pessoa tem lá um padrão abusivo, todo mês ela abusa, a cada 15 dias ela abusa, mas ela consegue conduzir uma vida, ela consegue conduzir uma família, ela não tem perdas significativas, ela tem um padrão de uso abusivo, o que é perigoso, o que pode desenvolver uma dependência, porém, eu não posso caracterizar a dependência, por isso que a gente estudou os padrões de uso. Agora nós vamos usar tudo que nós estudamos. Né? Então, lá no CID, ele vai dizer que eu só vou poder diagnosticar alguém com dependência química se esses sintomas aparecerem nos últimos 12 meses. Né? Isso daí, ele ajuda muito, ele vem muito dessa questão de deshospitalizar a pessoa. O que aconteceu quando fechou os manicômios? Né? Qual que era o grande problema que nós tínhamos? Primeiro, pessoas abandonadas e maltratadas. E como não havia protocolo para tratar outras pessoas com saúde mental, era todo mundo jogado no mesmo lugar. Né? O Rodrigo Santoro fez um filme, lá vai a indicação de filme, vai anotando aí, chamado Bicho de Sete Cabeças. Eu não sei se você já assistiu, ele era muito novo, um dos primeiros filmes que ele fez, que relata, ele é um dependente químico, né, que fazia uso de substância, e aí o pai descobriu que ele fazia esse uso e joga ele dentro do manicômio. E ali ele enlouquece, ele vive as piores situações, a gente vê a situação mental dele, a saúde mental dele se deteriorando, porque não tinha critério para, né? Estava com problema, põe lá dentro e abandona lá. Esse foi um das lutas, né, dos problemas que acarretou uma luta aí no mundo inteiro para tratar a questão do manicômio, para que eles fossem acabados. Então, a partir daí, foram adotados critérios para se dizer dependência química. Então, para acabar com essa questão, o cara está usando, está dependente, interna, né, trata, intervém. Não, mas ele tem dependência? Né? Vamos ver se o padrão dele é de dependente. Então, foi colocado que os critérios têm que acontecer nos últimos 12 meses e foram estabelecidos alguns padrões, estudados alguns padrões de uso. E isso evita um monte de diagnóstico errado. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar, alguns profissionais eu sei que já estudaram a questão dos manicômios, principalmente no Brasil, o tanto de pessoa que foi internada com dependência e foi tratado como louco, né? E passou uma vida lá dentro, chegou a morrer lá dentro, piorou a sua saúde mental nessas condições, é assustador. Então, hoje, para não acontecer isso, existem alguns critérios. Um desses critérios é o tempo. Né? E a gente vê na prática o quão isso é importante. Dentro de comunidade terapêutica, por exemplo, eu cansei de receber ligação de familiar bater na porta com a pessoa lá, vir internar o cara, e a gente sentar para conversar com o cara estava fumando maconha fazia 6 meses. Não, eu fumo de vez em quando, eu trabalho, tenho minha vida, está aqui, meu pai está aqui, minha mãe meu pai que a gente sabe que é um grau para piorar, que pode se desenvolver, mas a intervenção realizada, ela não é de internação. O menino não tem uma dependência química desenvolvida. Né? Ele pode passar por outras intervenções, e deve, claro, mas intervenção psicológica. Né? O menino nem desenvolveu uma dependência biológica, por exemplo, e a mãe quer passar pelo psiquiatra e entupir o moleque de remédio. Né? Então, é muito complicado. Então, por isso que é necessário que haja esses critérios de tempo, né, para que seja analisado o caso. Mas vai esperar? Infelizmente, é necessário. Até que seja criado um protocolo de intervenção e de prevenção, a gente tem protocolo de intervenção depois que o problema está instalado. Né? Então, vamos criar um protocolo para trabalhar, para agir enquanto o problema não for instalado. Vamos abrir intervenção clínica aí, né? Vamos estudar como é que a gente faz intervenção com o pessoal que está fazendo uso abusivo, né? Como é que a gente pode intervir nesses casos, quais as melhores abordagens, né? Como que a gente faz? Então, mas são critérios que a gente tem que entender. Então, dentro do CID, ele tem esses critérios que tem que ser avaliado 3 ou mais dentro de 1 ano. Então, o CID-11,
ele introduz uma classificação por níveis de gravidade para o diagnóstico, com base na quantidade, né, do que foi usado nos últimos 12 meses, o tanto que o indivíduo está ingerindo, né, tudo dentro dos padrões de uso. Então, essa abordagem permite uma avaliação mais precisa de como está essa intensidade do transtorno e orienta melhor as estratégias de intervenção. Né? A gente está falando o curso inteiro aqui. Cara, ninguém tem uma dependência igual a outra. Cada indivíduo, ele é único. Se cada indivíduo é único dentro da sua dependência, no seu desenvolvimento, na sua relação com a substância, ao jeito que o transtorno está instalado, a abordagem tem que ser única. Ela não pode ser a mesma para todos. Tem que haver critérios. Então, esses padrões de consumo, de relacionamento que o indivíduo tem com a substância também tem que ser avaliado, e é isso que o CID ele vai trazer. Então, existem alguns critérios, né, que a gente vê mais no DSM-5, mas ele existe para a gente poder pontuar. Lá no, eu não coloquei que ia ficar muita coisa, mas lá no CID, ele é assim, ó, F10.1. F é o código de classificação por uso de substância. 10 está falando o nome da substância. Então, 10, álcool. 11, nicotina. 12, cocaína. Um exemplo, né? Ponto 1, intensidade de 1 a 5, 1. Intensidade de 1 a 5, 3. É médio. Intensidade de 6 a 10. É alto, é gravíssimo. Então, na hora de formular o CID, está lá F10, F11, ponto. Então, o que eles estão pensando quando eles fazem isso? Os critérios que existem de leve, moderado e grave. Né? O que é considerado leve? Indica um início ou um padrão menos intenso. Então, nesse padrão menos intenso, ele responde bem à intervenção breve, intervenção psicológica, sem necessidade de uma equipe multidisciplinar, não precisa de intervenção medicamentosa, não precisa de internação compulsória. Por quê? Porque o uso é leve, né? Não está acarretando prejuízo na vida do indivíduo, ele ainda mantém controle, né? Ele de vez em quando vai lá e faz um abuso, mas ele ainda mantém controle da vida, então vamos intervir para que isso não progrida. Legal. Moderado, né? Então requer um acompanhamento clínico mais estruturado. Opa, é moderado, já está partindo para um caso abusivo. A gente já está vendo o desenvolvimento do uso. Antigamente era uma vez por mês, agora está quase toda semana. A gente precisa dar um olhar melhor. O grave indica dependência consolidada, né? Já está ali estruturado um alto grau de dependência. Exige um tratamento intensivo e multidisciplinar. Então, isso é importante para a gente conhecer. Vamos falar dos critérios propriamente dito, né? O CID tem bem menos critérios do que o DSM-5, mas ele vai falar bem daquilo que a gente estudou. Primeiro critério, forte desejo ou senso de compulsão para consumir a substância. Nós estudamos sobre isso. A gente falou bastante sobre isso quando nós fomos falar, por exemplo, de um dos critérios que a gente estudou, que é o Grave. O que é o Grave? É a fissura. O que é a fissura? É a abstinência no seu ponto mais alto. Então, esse forte desejo e esse senso de compulsão para consumir a substância, que é o primeiro critério do CID, ele vai se referir a esse ponto mais alto que existe, que a gente é chamado de grave, a fissura, ou seja, é um desejo intenso, incontrolável, que leva o indivíduo a ter comportamentos obsessivos muito alto, impulso súbito para consumir a substância e comportamentos automatizados totalmente sem controle. Né? Então, a gente estudou tudo isso para entender esse forte desejo, esse senso de compulsão. Então, o que é esse forte desejo? É a fissura. E o que é a fissura? É a abstinência no seu grau mais alto. Quando a abstinência ela bate o grau mais alto, vem a fissura. Quando vem a fissura, ela vai para o psicológico, como? Através de pensamentos obsessivos, intrusivos, incontroláveis, ele não consegue controlar, e isso daí vai decorrer para o comportamento através de comportamento disfuncional. Então, esse critério diagnóstico, ele é um ponto já importante para ser avaliado se o indivíduo tem ou não um transtorno no uso de substância. O segundo ponto é dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância
em termos de início, término e em níveis de consumo. O que isso quer dizer? Que a pessoa ela tem aquela dificuldade de pegar e falar assim, ó, hoje eu não vou usar, né? E ela se propõe a não fazer o uso, mas ela não tem mais o controle sobre o início. Então, ela se propõe no coração de não usar, porém, ela está numa condição já de dependência biologicamente, aonde ela não tem o controle disso e ela acaba e não usa. O segundo ponto é, ele também não tem controle sobre o tanto que usa. Então, primeiro, ele não tem controle de consumir, né, de dar início, e do tanto que consome, não, eu vou tomar, mas vou tomar só uma. Aí vai para tomar toma uma caixa. Né? Vai para ficar uma noite, fica uma semana. Então, ele não tem essa questão do controle de início, de consumir, de consumo, e nem de término, né? Do tanto de... não, eu vou embora aí. Valeu, gente, obrigado, para mim deu. Não. Então, quando a gente vê a dependência, geralmente o indivíduo ele fecha um bar, vai para o outro, fecha o outro, vai para outro, fecha o outro, vai para outro, e assim até perder o sentido por causa do álcool. E esse também ele é um critério. Então, quando a gente fala de padrão, olha como fica fácil de identificar. Se o indivíduo ele tem uma dificuldade de início, né, ele não quer beber, mas ele acaba bebendo, mas ele vai e bebe uma, duas, e consegue retornar para casa e manter as suas atividades, nós temos um padrão. Nós temos um padrão que está se desenvolvendo para o dependente, ou nós já temos uma dependência leve. Então, as nossas intervenções, ela vai ser diferente desse indivíduo que não tem, por exemplo, controle mais sobre o consumo. Ele não consegue não iniciar a beber, mas ele também não consegue controlar o tanto que bebe. Existem pessoas que não conseguem não iniciar, então ele vai beber, mas ele ainda consegue controlar o tanto. Ele ainda consegue parar e ir para casa, mesmo que no outro dia ele volte. Então, são padrões de desenvolvimento. Quando nós entendemos esses padrões, a gente entende a intervenção que nós temos que fazer. Então, o critério geral para todas as substâncias do CID, ele vai trazer essa dificuldade de controlar. 3, estado de abstinência fisiológica. Né? Olha só, é um comportamento que vai ser gerado para que a gente entenda que haja esse estado de abstinência fisiológica. É quando o uso da substância cessou ou foi reduzido, ou seja, quando ele fica um dia que ele não, ou situação que ele não pode usar, né, ou ele fica um intervalo de tempo maior do que aquilo que o organismo já está acostumado. E aí existe evidência de síndrome de abstinência, caracterizado para a substância, ou o uso da mesma substância para aliviar os sintomas, para aliviar ou evitar esses sintomas característicos. O que esse ponto está dizendo? Que esse indivíduo, que se ele ficar um tempo maior, ou se por algum motivo ele não puder usar, ele vai experimentar esses sintomas, que esses sintomas são sentidos no comportamento. Ele vai experimentar. Então, o organismo dele vai passar, sem a substância, vai passar a sentir estresse, né, desconforto, porque não tem a substância. Isso vai passar por um estado psicológico de irritabilidade, ansiedade. Ele vai ter algumas complicações emocionais que vai ser passado por uma natureza comportamental. E aí, quando isso não é sanado, quando ele não vai para o uso, vai aumentando até chegar no pico, ele perdeu o controle. Então, o diagnóstico ele fala de 2 pontos. Quando a pessoa ela sente o desconforto pela falta do uso, né, que pode chegar numa fissura, ou quando ela já cria uma intenção de uso para poder aliviar esses sintomas, que esse daqui é o ápice da dependência. Qual que é o ápice da dependência? É quando a pessoa começa usando para sentir prazer e termina usando para tirar o desconforto. Então, todo dependente passa por isso. Ele começa usando para sentir prazer, com a dependência instalada, ele agora passa a usar para tirar o desconforto da falta. Então, ele não consegue mais ficar sem a substância e os comportamentos são completamente disfuncionais para poder perpetuar o uso. É exatamente esse estado de abstinência fisiológica que é levado para o comportamental que o critério está dizendo. Né? Que o indivíduo, quando sente falta, ele chega no ápice da abstinência ou ele usa para tirar o desconforto. É nesse critério
que eles vão se basear para poder dizer se o indivíduo está dependente ou não. Aí tem o quarto critério, que é bem parecido, mas tem que ser evidenciado. A evidência da tolerância. De tal forma, olha que interessante, de tal forma que doses crescentes da substância são requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos por doses mais baixas. Então, tirando o álcool, porque depois o álcool ele vai ter um efeito contrário, né? O organismo do indivíduo, a questão do fígado, a questão de como o organismo vai absorver, o indivíduo chega num ponto de dependência que doses baixas já tiram ele do controle. Então, o álcool, ele não entra nessa questão da tolerância, ele entra por um tempo, mas depois, em uma questão crônica, ele sai. Mas em todas as outras substâncias, a evidência de tolerância está nisso, que o indivíduo ele usa um cigarro e ele se satisfaz com um cigarro por hora. Conforme o tempo passa, um cigarro por hora não faz mais efeito. Ele é obrigado a aumentar por 2. Então, a tolerância é marcada por essa forma de doses crescentes da substância para poder alcançar o mesmo efeito. Né? Isso é bem interessante da gente entender, porque é uma evidência. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, geralmente a gente faz uma anamnese, uma busca, né? A gente vai buscar informações desse indivíduo. Geralmente ele não vai contar tudo na primeira sessão, né? Ele vai ter que se abrir com o tempo, mas aí a gente vê essa questão da tolerância crescente quando a gente consegue acessar o histórico desse indivíduo. Na história de vida dele, a gente vê a olho nu como desenvolveu a dependência através da tolerância. E aí, numa questão social, né, que a gente também passou para estudar, é o abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos. Em favor do uso de substância, aumento da quantidade do tempo necessário para obter, ingerir a substância para se recuperar dos efeitos. Então, quando a gente pensa num indivíduo completamente compulsivo pela substância, que ele abandona trabalho, ele abandona a família, ele abandona a escola, ele abandona hobbies que ele tinha, né? Ele abandona condições de passeio, toda essa estrutura social em detrimento ao uso, 3 evidências estão lá. Ele passa muito tempo pensando e correndo atrás do que fazer para consumir essa substância, de como ele vai conseguir manter esse uso, né? Então, tudo é pautado para o uso, a cabeça dele está voltado para o uso. Uma outra questão é muito tempo da sua vida no uso, então são muito tempo para conseguir a substância, muito tempo usando a substância, muito tempo é gasto, né? Não tem aquela divisão de horários saudáveis no dia, uma programação, não. O tempo dele é gasto em como conseguir, como vai usar, né? E depois o tempo de recuperação necessário para ele poder sarar do uso dessa substância, para poder desintoxicar. Quanto o efeito vai passar, quanto tempo vai durar, onde ele vai estar, como é que ele vai fazer. Então, esse abandono progressivo das atividades sociais, ele está muito vinculado não só ao uso, mas também o tempo que é perdido, que a gente diz, né? O tempo que é gasto para a obtenção da substância. Então, a gente vê, por exemplo, indivíduos que, na rua, né, em situação vulneráveis, que eles vão para uma coisa chamada mangueio, né? O que é o mangueio? Eles vão pedir dinheiro, eles vão pedir ajuda, eles vão pedir moeda. Então, muito tempo é gasto para juntar aquele dinheiro para a obtenção do uso, né? Então, é uma evidência. Depois que junta o dinheiro, aí é gasto um tempo para poder usar. Aí, depois disso, um tempo para se recuperar. E aí, quando se recupera, um tempo de novo para juntar dinheiro para usar. É o exemplo mais perto que nós temos. Existem, claro, outras condições sociais, mas para a gente poder entender o que o Cindy está dizendo, é esse ciclo, né, social compulsivo, né, que o indivíduo vive em detrimento ao uso, e não larga. Né? Então, é necessário que a gente entenda como é que ele funciona. E aí, a persistência no uso da substância, a despeito da evidência clara das consequências manifestadas nocivas. É exatamente isso, dona Rita. A Rita colocou ali no chat, ali, ó, pede dinheiro, vende doces e o valor compra a substância. No geral, né,
é o que acontece. A gente não vai generalizar, mas a gente sabe que essa é a grande verdade, e aí é um problema social, um comportamento social do indivíduo, que ele passa muito tempo fazendo isso, e aí a gente tem que se atentar a isso. Então, no critério 6 tem essa persistência no uso, apesar dos problemas, né? Danos no fígado por causa da bebida, estados de humor depressivo, períodos excessivos do uso da substância causam mal-estar, rompimento de laço, comprometimento do funcionamento cognitivo, relações familiares, efetivas, sociais, né, são devastadas, perda de dinheiro, de bens, né, perdas econômicas em geral, quebra de relacionamento, de vínculo. Apesar de todos esses problemas estarem em evidência na vida do indivíduo, ele está vendo todos os problemas, está vivenciando cada um deles, conscientemente, sabendo que é pelo teu uso de substância, existe a persistência do uso, mesmo com esses problemas, né? Então, quando você pegar um paciente, alguém para você tratar, que você chegar perto desse indivíduo, você vai olhar para ele, você vai procurar essa evidência, né? E você vai saber que ele tem isso nele, que apesar de tudo estar acontecendo, dele estar vendo tudo acontecer, ele não teve forças para poder sair disso, ele continuou no uso e o seu quadro ele foi piorando cada vez mais. Então, existe essa persistência do uso, apesar dessas evidências que acontecem. No DSM-5, né, ele vai ocorrer de uma outra forma. Tem um padrão problemático de uso, levando ao comprometimento ou sofrimento clinicamente significativo, manifestado por pelo menos 2 dos seguintes critérios dentro dos 12 meses, da mesma forma, né? Então, o DSM-5 ele vai trazer assim, ó, tolerância definida por qualquer dos aspectos. Então, o indivíduo ele desenvolveu a tolerância, né, que nem no CID-11. Ele desenvolveu a tolerância como a necessidade de quantidades progressivamente maiores para atingir ou a intoxicação, ou para ele, né, no caso da bebida, até fica bêbado, né? Aí, Avelino, por causa do uso do álcool, né? O álcool, cara, mata assim que não é brincadeira, não. E as pessoas continuam fazendo uso, né? É muito complicado. Então, as pessoas sempre buscam quantidades progressivamente maiores da substância para atingir ou a intoxicação ou o efeito desejado. Então, você vê na tolerância do indivíduo, por exemplo, com alto grau de dependência, cara, que ele só consegue parar a hora que o corpo não aguenta mais, né? Então, no meu caso lá, quando eu usava a minha substância, que eu estava na minha adicção ativa, 3 dias para mim era mole na rua, né? Fazendo um uso, sem dormir, dia e noite. Eu só conseguia parar a hora que o corpo não aguentava mais, né? Eu ia para casa, tomava um banho, tomava um copo de leite e deitava. Aí era um dia, uma noite, dormindo, né? E levantava, vamos embora para mais 3 dias. Né? E é assim que vive. Então, tem sempre essa necessidade progressiva até atingir a intoxicação. Então, enquanto não chegar no auge, não para. Então, existe também essa tolerância acentuada da redução do efeito continuado pela mesma quantidade de substância. Então, o cara, que nem está no CID-11, ele usa um cigarro, dá um efeito bom. Daqui um tempo, um cigarro dentro daquela hora não vai dar o efeito, né? Então, sempre, os critérios eles se parecem muito. Alguma coisa vai modificar ali na frente. Mas a questão da tolerância, tanto no CID quanto no DSM-5, ele está bem parecido. Que é essa questão de quantidades maiores e de efeito menor, né, com a mesma substância dentro de um intervalo de tempo. Foi isso que nós estudamos dentro dos aspectos biológicos, né? E aí o segundo ponto, a síndrome de abstinência manifestada por qualquer um dos seguintes aspectos. Síndrome da abstinência caracterizada para a substância, né? E aí cada substância vai ter a sua. Então, vamos lá, a gente falou da substância depressora. O que a depressora faz? Ela deprime o sistema. Então, qual vai ser a síndrome de abstinência dela? Geralmente, ela vai trabalhar ao contrário. Então, se o indivíduo usa uma substância que cai, né, que cai o sistema dele, que cai o sistema nervoso, que deprime o sistema nervoso, a síndrome de abstinência geralmente vai ser muito impossível. Quando você pega um indivíduo que faz
o uso de substância estimulante, geralmente a síndrome de abstinência ela vai ser depressiva. Então, a síndrome de abstinência característica para cada substância. Então, é um critério interessante que o DSM-5 traz. Ou a mesma substância é consumida para aliviar os sintomas de abstinência. E aí o DSM-5 ele traz uma coisa interessante. Ele coloca ali, ó, ou uma substância estreitamente relacionada. Olha o que eles detectaram, que interessante. A mesma substância ou uma substância estreitamente relacionada é consumida para aliviar e evitar os sintomas de abstinência. Existe um dado no Brasil que foi levantado até pela similaridade, né, e pelos efeitos da substância entre a cocaína e o crack. Um índice gigantesco, eu não vou saber dizer quanto é agora, que eu não lembro, mas bem mais de 80% de usuários de crack eram usuários dependentes de cocaína, que em algum momento fizeram uso de crack por falta da cocaína e passaram a ter o crack como sua droga principal. Olha que coisa. Então, o DSM-5, ele traz bem isso, que nessa síndrome de abstinência ocorre o uso de uma substância estreitamente relacionada para dar o efeito, né, ou para evitar o sintoma de abstinência. E aí tem um problema, porque a cocaína é um estimulante, ela trabalha até certo ponto, né, mas o crack, o potencial dele de ação é muito alto. E aí o indivíduo está acostumado a vir aqui e, de repente, ele usa uma substância que leva ele lá para cima, aí, cara, a probabilidade da pessoa desenvolver uma dependência por essa outra substância é muito alta. E, infelizmente, é o que acontece. Se você for para dentro de uma comunidade e pegar as pessoas que estão, né, em recuperação por crack e ouvir a história dela, geralmente vai passar por esse ponto. Elas começaram na cocaína e, em determinado momento, se depararam com o crack, que daí deu eles têm uns efeitos bem parecidos, porém o potencial de ação de um de outro é mais alto, né? E aí eles abandonaram a cocaína e ficaram no crack. Então o DSM-5 ele traz essa característica. A gente vê essa característica também no álcool, né? Indivíduos que em determinadas situações chegam a beber combustível de posto de gasolina, álcool de casa, desodorante, perfume, porque não tem a sua substância de preferência naquele momento, não tem a sua droga de uso, de consumo, e aí eles acabam usando outras substâncias que têm esse relacionamento com a substância de preferência dele. Há muito tempo atrás, né, nas comunidades terapêuticas, nas clínicas, nos lugares, era proibido a gente ter um desodorante, perfume, porque as pessoas entravam em abstinência e bebiam perfume, né? Chegaram até a beber material de limpeza. Por algumas vezes a gente teve que socorrer, né? Bem complicado o caso, mas a pessoa com abstinência alcoólica, né? Fora de si, completamente fora de si, acabou tendo esses tipos de comportamento. O terceiro que álcool em gel, né, Társila? É muito complicado. Existe um terceiro critério diagnóstico, que é um desejo persistente ou esforço mal sucedido no sentido de reduzir ou controlar o uso. É quase que nem o do CID, né? Mas existe, aqui ele começa a dizer que vai existir esforços mal sucedidos. Então, quando uma pessoa chega para pedir ajuda, por exemplo, é aquela pessoa que fala assim, ó, cara, eu já tentei de tudo, eu não consigo, eu já tentei parar, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Então, é uma série de esforços mal sucedidos que ela tem para parar com a substância. Então, lá no DSM-5, diz que esse é um critério do transtorno por uso de substância. Quando a pessoa tem esses esforços repetidos, ou ela tenta controlar o seu uso e não consegue, está instalada a dependência, também é um critério clínico utilizado, né? Então, quando você pega um indivíduo que leva lá no hospital, que o médico vai fazer um diagnóstico, essa é uma das perguntas. Mas você tentou parar? Né? Ah, tentei. Quantas vezes? Assim, o que aconteceu? Ah, eu tentei, fiquei até um tempo,
eu fui tomar um remédio, aí não podia beber, aí eu não queria tomar o remédio porque eu tinha que beber, mas aí eu não pude beber, fiquei ruim, mas depois também já voltei, não consegui não. Né? Eles contam a história, como é que foi. Então, existem esses esforços mal-sucedidos. Né? Eu entrei para uma religião, mas também não consegui, fiquei lá um tempo, né? Voltei a beber de novo, estava até bem. Né? Então, a gente vê esses esforços recorrentes, muitas das vezes, mal-sucedidos. A substância, o 4, né? Ela é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por períodos mais longos do que o pretendido. Cara, isso daqui é um ponto importante, que gera muito comportamento disfuncional e é onde gera os maiores problemas com a família, por exemplo. Os maiores problemas sociais do indivíduo está relacionado a esse artigo 4 aqui, a esse critério número 4, que diz que a substância é frequentemente consumida com quantidades maiores do que esperado. Às vezes o indivíduo sai de casa e ele fala assim, eu vou só no bar e já venho, né? Porque na cabeça dele aquilo lá faz sentido, eu vou lá e já venho, é o que ele quer fazer. Ele não está mentindo, ele quer fazer exatamente isso. Né? No coração dele ele tem esse desejo, eu vou lá e já volto. Porém, o transtorno ele está tão avançado nesse indivíduo que ele não tem controle. Então, ele começa a fazer uso e, a partir dali, ele não tem controle nem do tanto, nem do tempo, e nem da hora de parar. Então, assim, ele bebe excessivamente, ele prolonga o tempo naquele ambiente, e se tiver que ir para outro lugar, ele continua. Então, esse é um critério interessante da gente entender, que a gente já começa a entender nele, da onde vêm as maiores complicações familiares, as quebras de relacionamento, aonde o indivíduo não tem controle, ele não consegue manter a palavra dele, né? Ele promete, não vou fazer mais, foi a última vez, você vai ver, vai ser diferente, né? Então, tudo isso é consequência desse critério diagnóstico. Esse critério já foi usado, eu já usei ele em algumas intervenções, é interessante, porque daí o cara começou a me contar a história de vida dele, e ele foi para internar e ele falava que ele não tinha problema com bebida, eu não tenho problema com álcool. Né? E aí a gente foi conversando, investigando, e ele me contou algumas vezes que ele foi para os lugares e a intenção dele era voltar, e ele acabou não voltando, e por isso que a mulher estava tão brava com ele. Né? E ele falou com tanta inocência. E aí, na hora que ele falou isso, eu abri para ele o DSM-5 e mostrei. Falei, vem cá, vou te mostrar o que é um critério diagnóstico da dependência. Está aqui, ó. Frequentemente consumido em maiores quantidades por um período mais longo do que o pretendido. Eu sei que a tua intenção não era beber tanto, e nem ficar tanto tempo e não voltar para casa. Você só não conseguiu. Aí ele parou, me olhou. Cara, é isso mesmo. Eu sabia, eu falava com o pessoal que estava comigo que eu tinha que ir embora, mas eu não conseguia, eu ficava lá bebendo. Eu falava, pois é, cara, tu tem um problema com o uso de substância, precisa passar por um tratamento. E ali a gente começar a fazer uma intervenção. Então, a gente vê muito comportamento social saindo exatamente desse diagnóstico, onde o indivíduo não tem controle para começar o tanto que usa e para terminar. Ele vai embora usando. O 5, muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção da substância, na utilização ou na recuperação dos seus efeitos. Quase que nem o CID-11, né? Muito tempo é gasto nessas atividades de vida, em detrimento a isso, ao abandono de outras atividades sociais. O 6, uma fissura e um forte desejo ou uma necessidade muito grande de usar a substância. Uma fissura, um forte desejo ou uma necessidade psicológica, que aí já está falando muito das crenças desenvolvidas, já está falando muito do modo operante comportamental, de uma maneira de funcionar que esse indivíduo desenvolveu para poder estar usando essa substância. O critério número 7, o DSM-5 tem a mais, ele é muito interessante, porque ele fala assim, ó, uso recorrente da substância, recorrendo no fracasso em desempenhar papéis importantes no trabalho, na escola ou em casa. Então, é aquelas consequências visíveis que a gente começa
a enxergar. A gente começa a ver no comportamento desse indivíduo a evidência, o comprometimento que ele está tendo de acordo com o seu uso. Então, ele começa a ter fracassos recorrentes, a cumprir os seus papéis mais simples, como no trabalho. Então, bebe final de semana demais, segunda-feira não consegue trabalhar, chega no trabalho não consegue desempenhar porque está de ressaca, faz uso de substância dentro do trabalho, ou seja, um local que não deveria fazer, colocando em risco a atividade que está desempenhando, ou, dependendo da atividade, a vida de outros, né, o trabalho de outros. A gente começa a ver falhas, por exemplo, em família, na hora de pagar a conta, de adquirir, fazer compra, começa a faltar um dinheiro daquele trabalho que a família também está contando. Então, esses papéis importantes que o indivíduo tem, começa a falhar. É exatamente nesse falhar que a gente começa a ver os comprometimentos cognitivos do indivíduo. Lembra do que a gente passou por essa aula, dos processos cognitivos, de como o indivíduo ele usa as informações que ele tem, e isso tudo é prejudicado pelo uso. Então, ele sabe que ele tem uma responsabilidade para cumprir, ele sabe que ele tem um papel para cumprir, ele sabe que ele tem uma conta para pagar, uma compra para fazer, que outras pessoas dependem dele, porém, a decisão dele está voltada para perpetuar o uso. Então, ele toma a decisão errada. É exatamente aqui que a gente começa a ver os problemas cognitivos aparecerem. A gente começa a ver os primeiros sinais desse empobrecimento cognitivo da tomada de decisão. Né? Então, a gente tem muito exemplo na vida do indivíduo que faz parte disso daqui. O cara falta no serviço, falta como esposo, falta como pai, falta como filho, falta na sociedade, né? Não desempenha os papéis funcionais que tem que desempenhar, tudo fruto já desse estreitamento cognitivo que está começando a desenvolver nesse indivíduo pelo uso de substância. Então, entender esses fatores também vai nos ajudar nas nossas abordagens. Uso continuado da substância, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes causados pelos seus efeitos. Olha só, o indivíduo ele continua usando, apesar dos problemas que vêm acontecendo. Que nem o CID-11, ele tem um critério. O cara está vendo acontecer, está vendo os problemas se desenvolver, está vivenciando cada um deles, está sofrendo por causa dos problemas, mas ele não consegue cessar o uso por uma condição já de doença ou de transtorno desenvolvido. O critério 9, ele diz assim, ó, importantes atividades sociais, profissionais ou recreacionais são abandonadas ou reduzidas em favor do uso da substância. É o abandono da vida social, né? Que nem no CID-11 tem lá, o abandono da vida social. Importantes atividades sociais, elas são abandonadas em detrimento do uso. O 10, o uso recorrente de substância em situações nos quais isso representa perigo para a sua integridade física. Esse ponto é um ponto importante a ser tratado clinicamente no indivíduo. Vou contar uma coisa para vocês aqui, bem pessoal, tá? Hoje eu consigo conversar com a minha família, né? Com a minha mãe, com os meus irmãos, eu sento com eles, falo bastante sobre a dependência, até porque é meu trabalho. Algumas vezes eu já fiz curso, dei aula na sala da minha casa, com todo mundo me ouvindo, né? Então, assim, eu tenho uma abertura muito grande para conversar hoje com a minha família sobre isso. E por diversas vezes, até hoje, a gente relembra fatos, ou eu conto para eles situações que eu passei no meu uso. A gente tem essa abertura, essa liberdade, essa confiança, né, da gente conversar, essa intimidade. Existem situações que eu passei na minha vida que até hoje eu não conto para minha família, eu não consigo. Porque são situações humilhantes, degradantes, né? Humilhantes, situações humilhantes, situações degradantes, situações vergonhosas, que eu acho que não traz benefício nenhum. Então, assim, o adicto, agora eu vou falar como um adicto. Você que é parente, você que é profissional, quando você for tratar esse adicto,
Cara, tem coisa que abandona. É melhor a gente nem saber. Porque não vai trazer resultado nenhum, né? Não vai interferir em nada no que aquele indivíduo está passando. Eu passei muita situação, cara, de eu estar em lugar, eu participar de situações que hoje eu paro e penso e falo, cara, eu não acredito. Era para mim ter morrido ali. Né? Era para mim... cara, eu ia morrer daquele jeito, naquela situação ali. Pensa Então, assim, é muita situação que a gente se coloca para poder fazer um uso de substância que elas são vergonhosas, denigre mesmo o caráter, denigre mesmo a moral. Então, tem coisas que a gente não entra. A gente deixa lá no indivíduo, a não ser que seja um trauma que o indivíduo adquire, aquela coisa assim. Então, assim, o indivíduo ele se coloca muito em situações reais de perigo, de integridade física, para poder fazer o uso. Né? Então, assim, eu nunca fui usuário de crack, né? Graças a Deus. Mas eu já me peguei algumas madrugadas dentro de barracas, dentro da Cracolândia. Né? Então, eu paro e penso nisso hoje, eu fico assim, cara, ali, se um doido olha para minha cara e fala que vai me matar, eu faço o quê? Né? Eu já me peguei em cada buraco de construção, com cada tipo de pessoa movido pelo uso de substância, em cada situação constrangedora, né? Na mão de polícia, na mão de traficante, na mão de cidadão do bem, por causa do uso da substância, passando vergonha na rua, situações na rua. Então, assim, esse uso recorrente, ele causa essa situação de perigo e a gente tem que entender que o indivíduo que é dependente, que ele tem um transtorno por uso de substância, eles passam por isso e ponto. Todos passam. É difícil você ter um indivíduo que nunca se colocou numa situação constrangedora, numa situação de perigo. É uma situação, já passei por situação de olhar assim e falar, agora caiu, cara, agora eu vou preso, eu vou ter que segurar esse BO com esse monte de gente aí, agora acabou, minha vida acabou. Eu não tenho mais saída. Então, a gente precisa entender que existem situações no qual representa muito perigo, muita vergonha, e tem coisa que é melhor a gente não mexer, deixa lá. Se o indivíduo está confortável com isso, passou, ele apertou o delete na cabeça dele, cara, deixa lá, porque só vai trazer mais sofrimento. Eu não falo para minha família porque vai trazer desgosto, sofrimento, angústia, né? Então, assim, eu prefiro privar minha família disso. Estou bem com isso, estou curado, estou sarado, não ficou nenhuma sequela. Deixa lá no mar de esquecimento, que é o lugar dele. E aí, por último, o uso da substância é mantido, apesar de consequência de problema físico, psicológico persistente ou recorrente, que tende a ser causado e exacerbado pelo uso da substância, o que é muito complicado. Você vê que os critérios diagnósticos, eles são muito parecidos, eles são muito iguais, né? Diferem algumas coisas por causa da interação, de um está falando da saúde, de outro está falando de uma questão psicológica, mas eles trazem bem a questão social, eles trazem bem a questão comportamental. Então, se a gente pegar essa questão comportamental e voltar atrás, a gente vai voltar para as primeiras aulas, né? Como é que isso se desenvolve? Esse é o objetivo do curso. Ora, então, o objetivo do curso. O uso da substância é mantido apesar da consequência de ter um problema físico. Cara, mas como que o cara está vendo que está morrendo e continua usando? Ah, por causa da condição biológica de tolerância que ele desenvolveu. E agora, então, a gente entender como é que isso funciona, né? Então, hoje nós temos o entendimento de como se desenvolve o comportamento do indivíduo através do critério diagnóstico, como que é diagnosticado nos aparelhos de saúde, como que ele traz esses comportamentos. É por isso que a gente diz que a dependência química, o transtorno, ele é uma doença extremamente comportamental e é a maneira dele se desenvolver no indivíduo.